O corpo humano é um sistema incrivelmente intrincado e complexo. Você sabia que existem mais de 300 milhões de capilares em seus pulmões? Se você esticá-los de ponta a ponta, eles alcançarão a distância que é igual à largura dos Estados Unidos. Isso não parece incrível? Não se esqueça de se inscrever, porque hoje estamos compartilhando 99 fatos incríveis sobre seu corpo que irão deixá-lo impressionado. A única parte do seu corpo que não possui suprimento de sangue é a córnea do olho. Ela recebe oxigênio diretamente do ar. Seu cérebro possui uma capacidade de memória equivalente a mais de 4 terabytes de um disco rígido. Parece que os computadores nunca irão se igualar à mente humana. Um recém-nascido pode respirar e engolir ao mesmo tempo por até 7 meses. Seu crânio é composto de 29 ossos diferentes. Os impulsos nervosos enviados pelo cérebro se movem a uma velocidade de 274 km por hora. Esta é a velocidade de um trem-bala. Um único cérebro humano gera mais impulsos elétricos em um dia do que todos os telefones do mundo combinados. Eu não consigo imaginar quantos impulsos gera em um ano. O corpo humano médio contém enxofre suficiente para matar todas as pulgas de um cão comum, carbono suficiente para fazer 900 lápis, potássio suficiente para disparar um canhão de brinquedo, gordura bastante para fazer 7 barras de sabão e água para encher um barril de 50 litros. Um barril de 50 litros. O coração humano bombeia 182 milhões de litros de sangue durante um tempo médio de vida. 50 mil células em seu corpo morreram e foram substituídas por novas enquanto você assistia esse número. O embrião humano já tem suas impressões digitais após 3 meses da concepção. O coração das mulheres bate mais rápido do que o dos homens. Um homem chamado Charles Osborne soluçou continuamente por 68 anos. Os cientistas que estudaram seu caso estimaram que ele soluçou 24 mil vezes por dia, ou cerca de 595.680.000 vezes ao longo da vida. As pessoas destras vivem em média 9 anos a mais do que as canhotas. Cerca de 2/3 das pessoas inclinam a cabeça para a direita quando se beijam. E você? A pessoa comum esquece 90% dos seus sonhos. Isso é mesmo ruim porque passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos em seu corpo é cerca de 100 mil quilômetros. Em média, a taxa de respiração de uma pessoa é 1/3 maior na primavera do que no outono. Ao final da vida de uma pessoa, ela pode recordar, em média, cerca de 150 trilhões de informações. Perdemos 80% do nosso calor corporal na cabeça. O frio, você precisa usar um chapéu. Quando você cora, seu estômago também fica vermelho. Eu queria ver isso. Uma sensação de sede ocorre quando a perda de água é igual a 1% do seu peso corporal. A perda de mais de 5% pode causar desmaio e mais de 10% causa a morte por desidratação. É por isso que você deveria beber pelo menos 2 litros de água por dia. Pelo menos 700 enzimas são ativas no corpo humano. Os seres humanos são os únicos seres vivos que dormem de costas. A criança média de 4 anos faz 450 perguntas por dia. Acho que a maioria delas começa com "por quê?". Não só os seres humanos, mas também os koalas possuem impressões digitais únicas. Apenas 1% das bactérias pode fazer com que o corpo humano fique doente. Todo mundo vivo na Terra pode ser colocado confortavelmente em um cubo com lados com 1000 metros de comprimento. O nome científico do umbigo é umbilicus. Os dentes são a única parte do corpo humano que é incapaz de cicatrizar. Em média, uma pessoa precisa de 7 minutos para adormecer. As pessoas destras mastigam a maioria de seus alimentos no lado direito de sua boca, enquanto que as canhotas fazem isso à esquerda. Apenas 7% das pessoas são canhotas. A fragrância das maçãs e das bananas pode ajudar uma pessoa a perder peso. Se o cabelo crescesse durante toda a vida, o comprimento total seria de cerca de 725 quilômetros. Uau!
De todas as pessoas que podem mover suas orelhas, apenas 1/3 delas pode mover apenas uma delas. Durante a vida, uma pessoa, em média, acidentalmente engolirá 8 aranhas pequenas. O peso total das bactérias em seu corpo é de 2 kg. 99% do cálcio contido em seu corpo está em seus dentes. Seus lábios são centenas de vezes mais sensíveis do que as pontas dos dedos. Um beijo aumenta o seu pulso a 100 batimentos por minuto ou mais. A força total dos músculos mastigatórios em um lado do maxilar é igual a 195 kg. Você passa 278 diferentes tipos de bactérias para outra pessoa quando você a beija. Felizmente, 95% delas não são prejudiciais. A partenofobia é o medo de meninas virgens. Se você coletasse todo o ferro contido no corpo humano, você conseguiria apenas uma engrenagem pequena, grande o suficiente para uso em um relógio. Existem mais de 100 vírus diferentes que causam resfriado. Se você beijar outra pessoa por um certo período de tempo, isso é muito mais eficaz em termos de higiene que o uso de goma de mascar, pois normaliza o nível de acidez nas cavidades bucais. Você pode perder 150 calorias por hora se você bater a cabeça contra a parede. Bem, não recomendamos que você faça isso, é apenas um fato interessante. Os seres humanos são os únicos animais que podem desenhar linhas retas. A pele humana é completamente substituída cerca de 1000 vezes durante a vida de uma pessoa. Uma pessoa que fuma um maço de cigarros por dia está fazendo o equivalente a beber meio copo de alcatrão por ano. As mulheres piscam cerca de 2 vezes menos do que os homens. A estrutura do seu corpo contém apenas 4 minerais: apatita, aragonita, calcita e cristobalita. Um beijo apaixonado causa as mesmas reações químicas no cérebro que o paraquedismo e o disparo de uma arma. Os homens são oficialmente classificados como anões se o seu nível de altura é inferior a 1,30 m, enquanto que para as mulheres a medida é de 1,20 m. As unhas das mãos crescem cerca de 4 vezes mais rápido do que as dos pés. As pessoas com olhos azuis são mais sensíveis à dor do que outras. Os impulsos nervosos no corpo humano se movem a cerca de 90 metros por segundo. 100 mil reações químicas ocorrem no cérebro humano a cada segundo. Todo mundo tem covinhas na parte inferior das costas, mas em algumas pessoas elas são mais pronunciadas do que nas outras. Elas aparecem onde a pelve se junta com o sacro, o que dá sentido à sua aparição. Se um gêmeo idêntico não tiver um certo dente, o outro gêmeo também não terá esse dente. A superfície de seus pulmões é aproximadamente igual à área de um campo de tênis. Durante toda a vida, passamos cerca de 2 semanas nos beijando. Os pelos faciais de um homem loiro crescem mais rápido do que os de um homem de cabelos escuros. Leucócitos no corpo humano vivem por 2 a 4 dias e eritrócitos por 3 a 4 meses. O músculo mais forte do seu corpo é a sua língua. O coração humano é aproximadamente igual em tamanho ao punho de uma pessoa. O coração de um adulto pesa entre 220 e 260 gramas. No nascimento, há 14 bilhões de células no corpo humano. Este número não aumenta ao longo da vida de uma pessoa. Após 25 anos, o número de células diminui em 100 mil todos os dias. Cerca de 70 células morrem no tempo que você leva para ler a página de um livro. Após 40 anos, o declínio do cérebro acelera bruscamente. E após 50 anos, os neurônios, isto é, as células nervosas, diminuem e o cérebro diminui. Ao nascer, o corpo de uma criança é constituído por cerca de 300 ossos, mas um adulto tem apenas 206. Durante a vida de uma pessoa, o intestino delgado é de cerca de 2,5 metros. Depois de morto, os músculos das paredes do intestino relaxam e seu comprimento aumenta para 6 metros. Seu pulmão direito pode absorver mais ar do que o esquerdo. Uma pessoa adulta faz cerca de 23 mil inalações e exalações por dia. As menores células no corpo de um homem são as células do esperma.
Existem cerca de 40 mil bactérias na sua boca. É hora de beijar alguém. Cada um de nós tem cerca de 2.000 papilas gustativas. O olho humano pode distinguir 10 milhões de cores diferentes. O composto químico no corpo humano que causa sentimentos do êxtase, a feniletilamina, também está contida no chocolate. Seu coração bombeia sangue com tanta pressão que seria capaz de elevar o sangue até o 4º andar de um prédio. Uma pessoa queima mais calorias enquanto dorme do que assistindo televisão. As crianças crescem mais rapidamente na primavera, assim como a grama. Todos os anos, mais de 2 milhões de pessoas canhotas morrem por causa de erros cometidos ao usar máquinas projetadas para pessoas destras. Acontece que um homem a cada 300 é capaz de se satisfazer oralmente. Você usa 17 músculos quando sorri e 43 quando você franze a testa. Aos 60 anos, a maioria das pessoas perde metade das suas papilas gustativas. A taxa em que o cabelo de uma pessoa cresce duplica durante um voo de avião. 1% das pessoas pode ver luz infravermelha e 1% pode ver radiação ultravioleta. Se você estivesse preso em um quarto completamente fechado, você não morreria por falta de ar, mas de intoxicação por dióxido de carbono. Estatisticamente, apenas uma pessoa em 2 bilhões atinge a idade de 116 anos. Em média, uma pessoa diz 4.800 palavras em 24 horas. As retinas dentro do olho cobrem cerca de 650 milímetros quadrados e contêm 137 milhões de células sensíveis à luz. 130 milhões são para a visão em preto e branco e 7 milhões são para ajudá-lo a ver as cores. Nossos olhos permanecem do mesmo tamanho que no nascimento, mas nosso nariz e orelhas nunca param de crescer. Na parte da manhã, você é cerca de 8 milímetros mais alto do que à noite. Os músculos que ajudam seus olhos a se concentrarem realizam em torno de 100 mil movimentos por dia. Para que os músculos das pernas façam a mesma quantidade de movimentos, você precisaria caminhar 80 quilômetros. A tosse equivale a uma carga explosiva de ar que se move a velocidades de até 100 km por hora. De acordo com pesquisadores alemães, o risco de ter um ataque cardíaco é maior na segunda-feira do que em qualquer outro dia da semana. Os ossos são cerca de 5 vezes mais fortes do que o aço. É impossível espirrar com os olhos abertos. As unhas encravadas são hereditárias. Uma pessoa morreria mais rapidamente de uma falta total de sono do que de fome. A morte ocorreria após 10 dias sem dormir, enquanto que de fome levaria várias semanas. A expectativa de vida média é de 2.475.576.000 segundos. Durante esse período, pronuncia-se em média cerca de 123.205.750 palavras e se faz sexo 4.239 vezes. Estamos curiosos para saber o que mais o impressionou. Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. E clique no joinha se você gostou de assisti-lo.